Vamos começar. Como há bocado estávamos a falar em off, este momento de manhã é mais um momento de congregação da própria unidade curricular do que propriamente um momento de, digamos assim, de transposição para um espaço mais público desta mesma discussão. E, de certa maneira, acontecendo a meio dos dois blocos, o de quinta-feira à tarde e o de sexta-feira à tarde, a ideia seria que nós aproveitássemos este espaço, não propriamente para se fazer umas comunicações canónicas por parte da vossa parte, relativamente àquilo que apresentaram a quando do tempo curricular, portanto, no funcionamento normal da disciplina, mas para aproveitarmos este tempo durante a manhã para, em primeiro lugar, refletirmos sobre alguns dos temas que já foram lançados ontem, especialmente na segunda parte do debate, em que se notou uma crescente, para quem esteve presente, uma crescente participação por parte dos estudantes e até uma reivindicação de espaço para essa mesma discussão, para participar nessa mesma discussão. E a ideia seria passá-la para hoje, portanto, porque estes elementos estão a ser todos gravados e vão ser todos transcritos, porque a ideia seria depois, como foi dito ontem, no próximo colóquio, esse sim mais público, estes funcionam como uma espécie de jornadas experimentais, como foi dito ontem no início, esse sim mais público, fazer-se a publicação, não propriamente em formato de atas, mas em formato de livro daquilo que foi acontecendo e, sobretudo, dos conteúdos que foram sendo falados. Ontem houve, a propósito da questão do desenho, que foi alvo da segunda sessão da tarde, levantaram-se algumas questões que bastantes ficaram, digamos assim, pelo menos levantadas de uma forma bastante concreta e até convincente e coerente no âmbito da sessão, outras ficaram com um caráter algo nebuloso ainda lançadas para futuras discussões. Eu acho que podemos começar um bocado por aí, que é, a propósito de uma escola, ou de um conjunto de escolas, ou de um sistema, que à partida diz que essa escola e esse sistema é plural, é democrático e pretende que todos os seus corpos participem na discussão e digamos assim, na instituição dessa mesma escola, de que forma é que o estudante tem ou não um papel ativo nessa mesma escola e nessa mesma criação dessa mesma escola e, sobretudo, naquilo que nos interessa, que é os processos de transformação. Não propriamente o objeto final, não propriamente aquilo que fica, não propriamente o que fica formalizado e que custa dinheiro, quer dizer, a publicação em Diário da República digamos assim, de tudo o que são documentos legais relativos ao funcionamento da própria escola, principalmente ao nível dos planos de estudo. Há todo um processo de participação que é medido de diferentes formas, que é medido em diferentes épocas, que é medido em diferentes patamares, consoante aquilo que é também a ligação ao mundo lá fora, à cidade, àquilo que é o espaço público, o espaço político, e essa esfera pública e essa esfera política. Nesse sentido, os estudantes são também permeáveis ao que se passa lá fora. Quer dizer, de certa maneira, há uma espécie de microcosmos na escola que reproduz mais ou menos aquilo que são as tendências e as relações de poder no âmbito da própria sociedade. Há momentos em que há uma participação mais ativa, porque é possibilitada essa mesma participação ativa. Há momentos em que essa participação ativa é reivindicada por um dos corpos, nomeadamente pelo corpo estudantil. O que é que resulta de uma coisa, o que é que resulta da outra, em momentos diferentes da história? Nós ontem começamos a conversa exatamente a falar de uma imposição de cima para baixo, Bolonha, que no caso da Faculdade de Belas Artes foi aproveitada como uma oportunidade para, até de afirmação no âmbito da própria Universidade de Porto, sobretudo, quer dizer, passavam cerca de 12, 13 anos sobre a incorporação da Faculdade de Belas Artes na Universidade de Porto. Para a arquitetura, o caso foi diferente, como ainda ontem disse o Alexandre Alves Costa, e que reproduz aquilo que foi dito em Assembleia em 2004, a faculdade já muito se tinha adaptado a Bolonha, quer ao nível dos professores, quer ao nível das relações de ensino-aprendizagem, quer ao nível daquilo que era, digamos assim, a participação e o valor dado ao estudante na própria vida interna da escola. Embora, até esse momento, toda a história da escola se faz em processos semelhantes. De facto, há latente uma necessidade de transformação, de evolução, há discussões, há envolvimentos de nós por parte do corpo docente, por parte dos estudantes, mas, de uma forma geral, isso foi uma das constatações que eu acabei por fazer na investigação.
avaliação que fiz para o meu doutoramento, foram sempre decisões de cima para baixo que precipitaram, de facto, essa transformação. Nem sempre desejada, muitas vezes não desejada, ou no sentido que não se desejava, mas foi a pressão da transformação imposta que também possibilitou que algumas das coisas que andavam a ser discutidas, de repente, se formalizassem, e aquilo que o Miguel falava, que é, de repente, um coletivo nem sempre convergente entre si, mas perante uma ameaça maior ou uma imposição que lhe era alheia e que não pretendia de modo nenhum, de facto consegue congregar um conjunto de vontades e um entendimento comum em torno do ensino, neste caso da arquitetura e aqui das artes plásticas. Portanto, de facto, Bolonha apanha o processo num timing diferente, mas toda a história da escola, da Faculdade de Arquitetura, ou do curso de Arquitetura, digamos assim, foi muito construída em torno de processos semelhantes, muito semelhantes. É curioso porque ontem era dito que, a determinada altura, que o processo estava exclusivamente, melhor, não era bem assim, não foi bem assim que foi dito, foi que quem interessava na escola eram os professores, porque os professores é que permaneciam, os alunos iam e vinham. E, de repente, até fui eu que lancei essa provocação, está bem, mas alguns dos professores são alunos, ou foram alunos, portanto, são alunos que ficam, portanto, e há alguns que ficam e que estão lá 30 e 40 anos, e 50 anos, inclusivamente, desde aquilo que é o seu ato de formação até portanto, ao final das suas carreiras como professores. Mas, para além de mais, é preciso perceber, então, o que é que, à luz do que aconteceu, principalmente entre 1999, digamos assim, 1998, 99, portanto, digamos assim, o ato fundacional da própria Declaração de Bolonha, aquilo que é um processo de adequação intermédio, que algumas faculdades, como por exemplo a arquitetura, porque se Belas Artes foi pioneira naquilo que foi uma adequação a Bolonha ipsis factus, não é? A Faculdade de Arquitetura também foi pioneira no outro campo, que é de adaptar procedimentos. Não, adaptar procedimentos. A Faculdade de Arquitetura fez isso antes de todos os outros. As questões que ainda ontem eram levantadas a propósito das horas de contacto e das horas de trabalho dos estudantes foram questões que foram sendo levantadas ao longo de 5 ou 6 anos no âmbito de algumas reuniões na própria Faculdade de Arquitetura, e muitas delas onde participaram alunos e que foram chamados para essas mesmas reuniões. Até que ponto, e partindo disto como base, até que ponto em pleno século XXI, nós podemos considerar que o processo de participação dos estudantes efetivamente existe e que contribui para a transformação do espaço da escola. Diogo. Eu antes de chegar a esse ponto, só queria fazer uma observação em relação àquilo que foi dito. Tanto ontem e agora o Mário estava a referir o que o professor Miguel teve-nos a dizer ontem, mas há uma questão que também se mantém, que é os professores também estão de passagem. Tanto é assim que é recorrente, e aliás, uma das coisas que possibilitou o estudo, tanto nesta cadeira como noutras que fui fazendo, relativamente àquilo que tem sido o passado, tanto em termos pedagógicos como até em termos de relações de poder na própria faculdade, há uma coisa que é interessante, que é, mudam os personagens, os territórios também alteram-se. E isso pode ser facilmente visto naquilo que era a presença de um Jacinto Rodrigues, que tinham cadeiras de ecologia urbana e arquitetura, e a partir do momento em que ele deixa de estar em cima da mesa, todo o sistema se altera, todos os territórios são alterados. Da mesma forma com outras cadeiras que nós vamos vendo que elas existem porque também existem os personagens. E às vezes os personagens podem não estar na escola, mas ainda estão dentro dessas relações e cadeias de poder. Mas a partir do momento em que esses personagens deixam de estar dentro dessas relações, destas cadeias e destes sistemas, as coisas também sofrem as suas alterações. E isso também pode ser consequência de uma ideia de escola ou de uma ideia desconcertante do que é que pode vir a ser uma escola, dentro de uma ideia que não digo consenso, mas talvez de um compromisso um bocado fraco, umas vezes, um bocado mais forte outras vezes, mas tudo isso é sempre uma consequência e um conjunto de relações a ter em conta. Portanto, não é só o estudante de passagem, mas até mesmo o professor, e acima de tudo, no meu entender, isso muitas das vezes nem sequer é posto em cima da mesa, porque como estudante só está há 4, 5 anos, agora 5 anos com mestrado integrado, a coisa já não se traduz dessa forma.
Mas a questão mantém-se, de facto. Hoje em dia, cada vez mais falamos numa formação contínua, em que nós, enquanto profissionais, tanto passado 10 anos, passado 7, estamos outra vez de volta às faculdades e às universidades para ganharmos outra vez competências em determinados assuntos, porque hoje em dia, mais do que nunca, vimos que há uma necessidade recorrente dessa busca de uma formação contínua. Ainda dizerem que o estudante é um sujeito transitório. Isso continua a causar bastante perturbação e uma certa confusão. Agora, não sei, em relação àquilo que pode ser o papel do estudante neste processo, eu acho que cada vez mais do que nunca o estudante é que tem que fazer sentir essa necessidade de que deve ser uma parte ativa do processo. E não deve ser uma concessão por parte do sistema ao estudante, que é esse o meu maior medo. É que as coisas se forem feitas de pequenas concessões, as questões os problemas mantêm-se, a participação continua a ser nula, a própria intervenção continua a ser bastante fraca ou completamente desvirtuada daquilo que é a realidade do corpo estudantil. Os problemas mantêm-se. Agora, também penso que se deve, em grande parte, uma certa elitização do próprio ensino universitário, que infelizmente as coisas não passam só pela via pedagógica e aquilo que são as relações entre o professor e o estudante, mas chegam a questões mais materiais. E isso infelizmente é notório, cada vez mais é notório. Hoje, só para termos uma noção dos factos, hoje em dia estudar no ensino superior custa cerca de 6.000 euros a um estudante, dos quais 1.000 euros vão impertrivelmente para a propina. Tendo em conta que hoje em dia um agregado em média ganha 900 euros, aliás, uma família em média ganha 900, 1.200 euros, põe de facto as coisas em cima da mesa, de como é que pode ser viável uma família com condições económico-sociais um pouco mais debilitadas conseguir pôr os filhos a estar no ensino superior. E mesmo pondo, há, claro, um investimento por parte da família e por parte do agregado em que tal se traduza num ganhar de competências e de melhoria de situação socioeconómica que estará associada eventualmente ao ensino superior. E, infelizmente, cada vez mais hoje, isso não se traduz na realidade, devido a um conjunto de circunstâncias, tanto económicas como sociais, mas, acima de tudo, se calhar de um certo... não sei... Os argumentos que estava a fazer. A partir porque há aqui uma coisa que disseste que me parece, há aqui algo que tu dizes que me parece bastante importante porque significa uma visão que vai para além dos muros da escola, portanto é uma visão da sociedade e daquilo que vai acontecendo nessa mesma sociedade. Mas por outro lado, então, quero-te confrontar com outra realidade, que é assim, cada vez mais os filhos saem mais tarde da casa dos pais, cada vez mais a geração do chamado jovem se dilata no tempo, portanto aquilo que era um jovem até há, digamos assim, 10, 15 anos, que era até aos 25, 26, 30, 35, neste momento já vai aos 45. Não é? Até aos 45. Portanto, há todo um conjunto de barreiras que foram sendo alteradas com algumas mudanças mesmo de estar nessa mesma sociedade e perante essa mesma sociedade, que ultrapassam as questões, que incluem também as questões económicas e as possibilidades financeiras. Cada vez mais essas pessoas ficam em casa dos pais, não é? Por opção e por contingência. Não é? Como? Por contingência. Por contingência. Algumas por vontade, mas na maior parte dos casos por contingência, digamos assim. A questão é, como é que se cruza isso com algo que eu acho que é bastante importante e que tem a ver com a mudança de paradigma no espaço da escola, que é que a escola deixou de ser, com esta questão da formação ao longo da vida, com a necessidade de nós estarmos mesmo empregados, mesmo a trabalhar digamos assim, em profissões liberais, não é? De voltarmos a frequentar o espaço da escola ou das escolas e de múltiplas escolas que não só propriamente aquela massa de formação de base, mas aí a escola passa a ser um espaço de acolhimento ao longo da vida. Portanto, aquela ideia que havia há uns anos, e que era real, que é que os estudantes chegavam aos 18 anos, tiravam um curso superior de 5, 6 anos no máximo, não é? E depois nunca mais voltava à escola, quando muito fazia algumas ações de formação profissional no contexto de trabalho, e mesmo no próprio contexto de trabalho.
Neste momento a própria instituição universitária, as próprias faculdades fomentam e criam cursos e ações de formação para que o estudante possa voltar ao longo da vida. Isto para além dos segundos e terceiros ciclos. Como é que se conjuga esta realidade com a passagem do estudante pela escola? Porque ele pode passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao longo da vida e se é credível que ele possa, em todas essas passagens, contribuir para a sua transformação, ou a escola não precisará de ter alicerces mais fortes que permitam que essa diversidade, não só de estudantes, mas no âmbito daquilo que é a vida do próprio estudante. O estudante passar aos 20 anos é uma coisa, passar aos 30 é outra, passar aos 40 é outra, passar aos 50 é outra. A experiência de vida é completamente diferente e aquilo que pode incorporar no espaço da escola é diferente, logicamente, não é? Como é que se compatibiliza isso? Como é que se compatibilizam essas duas visões? Porque realmente, se calhar, nos últimos 10, 15 anos houve uma mudança de paradigma. Aquilo que era o espaço da escola, fechado, circunscrito à dita juventude, não é? Primária, entre os 17 e os 25 anos, acabou completamente. Neste momento temos pessoas de várias gerações a conviver no espaço da escola em diferentes e múltiplos cursos. Não sei se a questão é tão a preto e branco quanto isso. Eu queria só fazer um pequeno comentário ao que o professor estava a dizer, porque eu acho que o aluno não precisava de voltar à escola para ele ser um elemento de continuidade. Não, acho que são duas discussões diferentes e acho que o aluno como indivíduo está de passagem, mas há sempre alunos na escola. E também é verdade que aquilo que se costuma reivindicar costuma manter-se, costuma ser maior do que o indivíduo. O tipo de reflexões que se faz ou as críticas a que se chega sobre o que se está a fazer costumam ter uma permanência bastante grande. Portanto, eu acho que quando tu dizes que te faz confusão esta visão de que o professor é o elemento de continuidade, a mim faz-me, mas não é só por ele poder mais tarde voltar a ser aluno, é porque ele é uma parte muito importante do que é a escola, não é? Aliás, é a parte essencial da escola, não no sentido de estar aqui a dizer que os professores não têm um papel também essencial, mas que claro que a universidade também, como existe como centro de investigação, aqui o professor também tem o papel de investigador, portanto, acho que ainda mais do que noutras. E para além disso, que eu acho que isto é transversal para mim em todos os anos de educação, de contar o aluno como uma parte essencial do que é pensar o projeto de escola, acho que ainda por cima, no momento em que somos todos adultos, professores e alunos, tirando os que ainda entram com 17 anos, acho ainda mais difícil que se descredibilize o aluno desta maneira. E depois, só sobre uma coisa que o Diogo estava a falar, sobre que eu concordo completamente, que eu acho que a escola não deve fazer concessões, eu acho que a liberdade tem que ser conquistada, portanto tem que vir da parte que tem que partir de uma emancipação qualquer, de uma consciência própria, de uma luta e reivindicação própria, mas eu acho que a escola pode potenciar essa libertação ou pode reprimi-la. E aí eu acho que a escola, o pensar a escola, os professores têm um papel. E isto ligando com o que tivemos a falar ontem, que eu considero que é realmente um problema grande, que é, à medida que a dimensão aumenta exponencialmente, esta discussão começa a ser um problema, ou pelo menos acho que passa a ser necessário pensar como é que se discute, porque é natural que quanto maior for o universo, mais difícil é chamar as pessoas a uma discussão. Ainda assim, eu acho que nós já temos na nossa escola umas faíscas começar a perceber, não é começar porque acho que não está no início, mas acho que já há quem tenha percebido como é que se pode potenciar esta discussão. E eu agora vou fazer assim, eu não sei se devia ser tão clara, mas tendo já estado no pedagógico e percebendo o que é o papel dentro dos representantes de ano, tanto dos estudantes como dos professores, eu acho que se percebe que num universo tão grande, ou da maneira que eu vejo isto, a discussão tem que partir provavelmente de grupos mais pequenos, mais organizados, para depois constituírem um grupo mais alargado de discussão, que mais organizado ou não estou a dizer organizado no sentido de consensual, estou só a dizer organizado, em que se percebe que, por exemplo, no primeiro ano há um trabalho real de coordenação de ano,
e que se percebe que chega a pedagógico alguma coisa discutida, se calhar também por haver um interesse grande por parte do representante, professores de primeiro ano. Não sei se sabemos todos quem é, que talvez motive essa discussão, não é? Esteja disponível para ela, interessado nela, e por isso depois se entenda que ela chega lá discutida, e então é muito mais rica a forma como chega lá e como potencia depois uma discussão como se quer alargada entre todos os anos, do que certos anos em que a coordenação que se faz é simplesmente de desfazamento de entregas, etc. E por isso eu até acho que nós nem precisamos de fórmula nenhuma nova, não é? Nós já encontramos, precisamos se calhar de a discutir como fórmula de discussão, porque acho que realmente neste momento a escola não é discutida, acho ainda assim triste que seja este o grupo. Muito feliz por todos estarmos aqui, mas somos muito poucos a discutir a escola. Nós somos de todos suficientes para representar o que é uma visão dos estudantes, que eu às vezes fico assim até um bocado nervosa quando ontem estavam a perguntar, não, nós queremos ouvir os estudantes. Eu nem sei como é que eu me sentia para falar, porque quer dizer, nós estamos aqui 6 gatos pingados. E não, é verdade, nós ainda assim falamos de experiência pessoal e do que vamos falando entre nós, mas não é uma discussão organizada e que seria essencial. E só aqui para... Pronto, eu acho que passo. Depois eu também tinha algumas coisas para dizer sobre o desenho, mas acho que agora continuamos. Então falava eu agora um bocadinho. E para ir ao encontro dos vossos comentários sobre o papel do docente e o papel do estudante, e ambos são absolutamente fundamentais. A escola sempre foi o que o coletivo foi capaz de construir, e o coletivo nunca foi só o corpo docente, nem só os estudantes, de modo nenhum. É sempre o conjunto que é capaz de construir. Muitas vezes de mãos dadas ou de lado a lado, outras vezes não tanto, outras vezes com decisões entre ambas as partes, que quem está de fora e a analisar muitas vezes com a distância nem percebe porque aconteciam, porque na realidade o que lutavam era convergente, mas não foram capazes de se pôr lado a lado e lutar em conjunto por um determinado objetivo e fim, e portanto eu acho que não há a mínima dúvida neste coletivo que aqui estamos hoje, que isto se constrói desta forma, que somos precisos todos para construir a escola, e que todos somos responsáveis pela escola que temos, docentes e estudantes, por participação, por omissão, por fomentar, por, não digo às vezes obstaculizar, mas muitas vezes inadvertidamente até não criar esse espaço de discussão. E o obstáculo também é potenciador. Pois, porque fomenta a reação, sim, às vezes serve de provocação. Depois, um pouco aqueles comentários que eu às vezes também percebo que, de certa forma, possam ser mal interpretados. Não é que o corpo docente tem uma importância maior e que o estudante está de passagem e está cá há pouco tempo. O corpo docente tem algo que é próprio, que foi estudante e está na instituição há mais ou menos tempo. Pode estar há poucos anos, pode estar há algumas décadas já. E, portanto, tem uma experiência, um conhecimento na primeira pessoa que lhe permite uma determinada leitura. Não vou dizer que é melhor, que é pior. Permite-lhe um determinado conhecimento da escola e uma determinada leitura, porque tem, de facto, não é aquilo que, no fundo, é transmitido por outros e lhe chega num determinado momento. É aquilo que experienciou, que viveu várias etapas, diferentes momentos, passou por diferentes processos de transformação e tem essa experiência acumulada, que pode ser uma vantagem em determinados momentos porque é conhecimento acumulado, pode ser uma limitação porque depois também há um compromisso desse docente com uma série de situações da qual participou, foi responsável, não se pode alienar. E, portanto, há toda esta contingência. O estudante tem, sobretudo, esta memória coletiva que é transmitida pelas várias gerações e, de facto, tem um timing próprio na instituição e tem uma experiência própria e num curto arco temporal. E muitas vezes diz-se de forma muito, se calhar, leviana ou gratuita, de facto, que o estudante está de passagem e o docente é que é o elemento estruturador ou estruturante. Eu acho que é preciso também ter consciência disto e das virtudes
e das limitações que ambos têm, docentes e estudantes. E, de facto, há aqui um conhecimento que se deve, aquilo que falávamos ontem, do desenho, a lógica é complementar e nunca de oposição, ou é isto ou é aquilo. E, infelizmente, a história tem-nos permitido perceber que nestes processos há sempre aqui uma luta de forças e uma dificuldade de, no fundo, de articulação e de complementação, de complementaridade, que acho que é esse, de facto, o esforço e que a participação dos estudantes e dos docentes devia ser, no fundo, este trabalho conjunto complementar e de compreender um lado e o outro. O estudante é fundamental, é o pulsar de uma nova geração, das coisas que estão prementes, do desejo de transformação, da novidade, a que o docente não está tão, pela circunstância específica, não está tão disponível, digamos assim, ou está disponível, mas não parte dele. E, portanto, o papel do estudante e perceber o sentido dessa transformação e o desejo da transformação é o estudante que o introduz, digamos assim. Um bocadinho esta questão que eu queria lançar aqui para a discussão e sublinhar. Mas acho que essa questão de poder, de às vezes nós podermos interpretar mal o que se diz, como os alunos estarem só de passagem, eu acho que não é só interpretação, porque isto vê-se, sei lá, nos órgãos de gestão, a presença que os estudantes têm, ou que não têm, pronto. Pronto, que sim, e estamos em órgãos consultivos, ou pronto, isto diz alguma coisa que acho, sim. E eu dizia, claro, isto vai depender sempre do estudante, e aquilo que dizias tem que partir do estudante essa vontade de participação. Eu já estive em momentos diferentes em órgãos de gestão, já estive em momentos em que os estudantes, por exemplo, estavam no Conselho Diretivo e tenho uma leitura e uma experiência própria e um sentimento de oportunidade perdida por parte dos estudantes que integravam num determinado timing um determinado órgão e tinham de facto um potencial enorme de participação. E muitas vezes, quando o tinham como adquirido, se calhar reivindicam-no mais vocês agora do que na altura, porque eram dado adquirido. Houve momentos em que estudantes em órgãos de direção tiveram um papel absolutamente determinante e decisivo. Depende sempre das pessoas. E agora, voltando a uma outra questão que falávamos, dos territórios, é verdade, a escola é sempre as pessoas que têm, e o corpo docente que tem determina a escola que se constrói também. E quando há um determinado docente ou conjunto de docentes que saem, e a escola já passou por fases dessas, e vai passar por uma fase dessas muito proximamente, há vários elementos do corpo docente que vão jubilar-se, vão atingir os 70 anos e vão sair da escola, e vai haver uma transformação. E ou se preparou um determinado legado, digamos assim, e uma equipa que vai dar continuidade, ou então se essas pessoas tiveram uma atuação e um percurso muito isolado e no fundo há um conjunto ou uma pedagogia em torno especificamente de uma pessoa, quando ela sair vai haver inevitável uma transformação. Pode ser para melhor ou para pior, veremos, não é? Mas há uma transformação, não é? Isto só para responder ali ou fazer aqui um comentário, isso é verdade. Eu fui aluno do Jacinto Rodrigues e quando ele saiu. Até mesmo do professor Frederico Fernando de Lisboa. Sim. É a mesma questão. Tem que deixa de ter uma presença dentro da escola, deixa de ter uma atuação. Desaparece. Esse é um caso paradigmático, exatamente, uma linha de pensamento, uma via de escola, se calhar uma linha de escola que desaparece com o desaparecimento físico até dessas pessoas. É o seguinte, que é, eu acho que toda a gente se lembra de uma série que foi muito famosa e que passou várias vezes até naqueles canais tipo Memória do género, que é o Sim Senhor Ministro, que era a propósito portanto, digamos assim, da realidade inglesa e daquilo que era o funcionalismo público em Inglaterra e daquilo que significava o ato de governar em Inglaterra. E havia um sujeito, que era o Sir Humphrey, que estava lá sempre, pelo qual passavam todos os governantes, todos os ministros, e aquela máquina da administração pública funcionava independentemente de quem estava. Não é? Pronto. Eu sei que, como se dizia ontem, o sistema inglês é relativamente e bastante diferente do nosso, não é? Em todos os sentidos. Mas quando nós falamos da afirmação da escola como instituição,
como dizia a Raquel, como vocês diziam, nós estamos a falar de pessoas que circunstancialmente estão naquela escola, mas estamos a falar de pessoas que circunstancialmente estão naquela escola que correspondem a diferentes e diversos níveis de poder, de relações de poder entre esses grupos que se vão criando, e saindo um grupo, como por exemplo, em princípio, por uma questão geracional, pode acontecer que numa determinada escola saia um grupo de pessoas que ajudaram a formar em determinada altura essa mesma escola e que por terem a mesma idade acabam por sair na mesma altura. O que é que acontece a seguir? Será que a escola, como instituição, como edifício, tem força para que aquele legado, aquele projeto, aquela maneira de ver a escola tenha continuidade, ou não passa a ser outra vez, digamos assim, um sujeito permeável a essa mesma mudança, a essa mesma alteração? Portanto, o que é que fica do que se faz? O que é que se fica desse legado, sabendo que as instituições são compostas por pessoas? Mas isto leva-nos à questão dos territórios. Será que, de que é que estamos a falar quando estamos a falar de territórios? Será que os corpos, digamos assim, pertencentes a esta instituição, a esta organização que é a escola e ao seu espaço, têm força suficiente, têm forma de se organizar de uma forma coerente, de uma forma, sobretudo, consequente, para ajudar nesse processo de transformação? É certo que os alunos, os estudantes, já passaram várias vezes de diferentes formas, com diferentes graus de poder, com diferentes estatutos internos, pelos vários órgãos das escolas. Aliás, os pedagógicos, os conselhos pedagógicos, uma vez que se falou há pouco, até há 10 anos atrás, tinham uma força efetiva que agora não têm. Neste momento são órgãos consultivos. Órgãos consultivos com todo o dilema que significa ser consultivo, não é? Pronto. A participação, como falava a Raquel, a participação dos estudantes nos órgãos executivos, também por via exatamente desse prolongamento do tempo da formação pessoal, inclusivamente dos próprios professores, pode dar-se, e deu-se o caso, de elementos ainda, portanto, pertencentes ao corpo discente, serem também e simultaneamente docentes. Ou seja, os docentes estarem duplamente representados nos órgãos executivos. Porquê? Porque fazem parte de cursos de terceiro ciclo, por exemplo. Continuam a ser estudantes. Uma pessoa com 40 anos, com 50 anos, continua a ser estudante neste pressuposto. Portanto, será que, e era aqui que eu queria recentrar um bocado a discussão, aproveitando o que foi dito, será que esta ideia canónica de que o estudante significa um corpo de mudança porque faz parte daquele ideal de juventude, faz parte daquela geração, da renovação de gerações, essa mesma mudança, ou será que não estamos a falar de uma realidade completamente diferente, quando estamos a falar da formação ao longo da vida e daquela pessoa que pode passar com diferentes idades pelos diferentes estabelecimentos de ensino? Há conflitos e contradições. A situação de estar tanto num campo como no outro, estar fazendo parte de um ciclo de estudos ao mesmo tempo estando na docência, por assim dizer, essa circunstância é possível. E essa circunstância, aliás, nós já tivemos situações em que de facto essa circunstância deu-se e há um conjunto de contradições inerentes, até mesmo um conflito da situação, que é difícil de escutar, e às vezes nós, enquanto estudantes, compreendermos que, se calhar, as relações de hierarquias e de poder que estão latentes a determinado indivíduo, sujeito, e toda a situação por trás, é uma circunstância, e eu acho que, acima de tudo, o que estamos aqui a discutir são circunstâncias, no fundo, porque é como ontem o professor estava a dizer muito bem, há docentes que já foram docentes nas faculdades. Eu também tenho uma certa crítica em relação a isso, que é a não renovação das faculdades, porque, apesar de tudo, as ideias, o pensamento, isso acho que é uma das grandes críticas que tem vindo a ser feita. Sim, completamente. Acho que é... Claro, e até mesmo mais não seja pelo facto de se tentar manter uma ideia de escola, mantendo ou cultivando uma ideia de professor, uma ideia de estudante e uma ideia daquilo que é o projetar, que vem adjacente também de escolhas de docentes, de escolhas de programas, que depois se perpetuam ad interno. E o que nós vemos hoje em dia é, será que o sistema consegue manter-se per si?
a escola são indivíduos, a questão é, os indivíduos têm mais força ou menos força. E a questão é, será que hoje em dia os indivíduos têm força suficiente para manter a escola? É essa a grande questão. As coisas caem, eventualmente. E a questão é, estão mais perto de cair ou não? Há uma escola, há várias escolas. Não, há várias escolas. Cada um tem a sua cabeça sobre a mesma. Há várias escolas. Uma coisa é a faculdade, outra coisa é a esplanada da faculdade. E são duas escolas completamente distintas. Numa temos uma relação formal entre o docente e o discente. Na outra temos relações que roçam a informalidade, uma permeabilidade entre o formal e o não formal. Mas acaba por ser... Aquilo que é o espaço formal é uma coisa, aquilo que é o espaço informal e aquilo que são as relações do estudante com o docente, e mesmo do estudante com o estudante, que é essa a grande questão, que também é uma coisa que nós, se calhar, fruto das circunstâncias, do tempo histórico em que vivemos, e até mesmo das próprias circunstâncias da faculdade, não sei, o contacto de estudantes de diferentes anos, por vezes é mais forte, por vezes é menos. Às vezes a circunstância de termos uma faculdade lotada pode propiciar a que haja um contacto maior com outros estudantes de diferentes anos, uma certa permeabilidade. Outras vezes não, mas também se calhar é fruto das relações espaciais e formais que existe da própria organização do edifício e daquilo que é de facto uma ideia de escola que se espelha numa ideia de edificado, numa ideia de construído, numa ideia de obra. Agora, tudo isto são questões, são reflexões que não têm grande, como é que eu ia dizer, depósito. Mas, apesar de tudo, há sempre uma questão que deve ser posta em cima da mesa, que é as dissidências, aquilo que é a faculdade, porque hoje em dia nós já não conseguimos falar de uma faculdade de arquitetura, aliás, uma escola de arquitetura do Minho, sem falar de um conjunto de dissidentes daquilo que era uma ideia de escola do Porto. Não conseguimos falar daquilo que foi uma cisão entre a Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura e até mesmo a Cooperativa Árvore, de diferentes ideias de escola que entraram em conflito e daí originaram outras ideias, outras alternativas, umas na continuidade, outras em oposição, mas essa é que é a grande questão. O fruto quais é que foram as consequências para tal se ter dado? Se foi a falta de um compromisso, porque ontem falou-se muito em consensos, eu acho que se calhar a palavra não era a mais adequada. O que se queria dizer, se calhar, seria compromissos. Porque consensos nem sempre... Os consensos não têm durabilidade a longo prazo. E se calhar até nem estariam assim tão errados quando estavam a falar de consensos. Porque um consenso não se traduz propriamente numa ideia a longo prazo, mas sim numa solução no imediato. Pronto. E o consenso pode não ser um compromisso. Exatamente, mas aí é que está a questão. O compromisso é uma ideia que não se bate pelo curto prazo, bate-se pelo médio e pelo longo. Então, o espaço da escola é um espaço de compromisso, não propriamente um espaço de Eu penso que hoje em dia é um espaço de consenso. Sim. Não é compromisso. Não. Mas já foi um espaço de compromisso. Eu nunca vivi esse espaço de compromisso. Mas viveram muito. Pois. Não é necessário, eu falo alto. E isto porque eu estou a ouvir-vos e eu já estou aqui na faculdade há muitos anos e já passei por muitas gerações. E o que aconteceu, ou o que acontecia na década de 90 não aconteceu nos anos 2000 e não acontece agora. E esse compromisso deve ser vosso. Porque as gerações anteriores não entendiam o seu papel como é que eu ia dizer, inferior ou diferente do docente. Aliás, na década de 60 e na década de 70, caminharam com os docentes para uma reforma do ensino. E essas coisas foram possíveis, não é? E ao longo do tempo que eu fui vendo, foi a falta de interesse da comunidade dos alunos, portanto, dos discentes, não é? Porque vê-se pelas associações de estudantes, não é? Eu lembro-me de haver aí uma altura que só conhecia a associação aqui pelas festas. Mais nada, o envolvimento que tinham, e por isso é que nós também temos que dizer que realmente os docentes têm um papel importante, porque se a intervenção dos discentes não é suficientemente ativa, não é? Deixa de ter um papel
fundamental no ensino, não é? E isso compete-vos a vocês e a mais ninguém. E depois deixem-me só dizer, em relação aos vários momentos, não é? É evidente que os alunos da licenciatura têm um papel muito mais interventivo, mas também são mais jovens e, portanto, se calhar também não veem as coisas numa perspectiva que vê um aluno de mestrado ou um aluno do doutoramento, não é? Mas esses, acho eu, passam mais pela faculdade, porque vêm cá 2 anos, querem fazer o seu grau, os doutoramentos então só pensam na investigação e, portanto, não, o papel, a intervenção que têm nos vários órgãos é quase, passa completamente despercebida. Portanto, seria o aluno da licenciatura, que está cá há mais anos e que realmente precisa de ter as condições ideais para estudar e para participar, não é? Que tem que ser mais incisivo, tem que ser mais participativo na discussão da escola, não é? Porque se nos calarmos, eu já sei que vocês são menos do que eram antigamente, isso reflete-se em todos os sítios, não é? Em todos os corpos, o corpo não docente, que tinham 7 ou 8 pessoas numa Assembleia de Representantes, neste momento tem 1, portanto, não tem voz, praticamente, não é? Mas nós não temos forma de mudar as coisas assim de uma forma tão rápida. Mas vocês têm, é questionar, é dizer que vocês têm que ter mais gente a participar, não é? É por aí. Mas acho que ele depois também quer. Falo... Então, ok. Não, porque eu ia dizer que a circunstância económica, social e tudo mais é completamente dispar. Não sei se podemos comparar tão diretamente as duas realidades, porque nós acho que também estamos a falar até de tempos em que a postura, a proximidade ao que são processos de reivindicação, processos de luta, é completamente diferente do que era nessas alturas do que é agora. Nós até com esta, acho que posso dizer isto, de que até com o que é o sistema de educação agora, cada vez menos permeável a ações dissidentes, a tudo o que é... Estamos com uma revolução aqui ao lado. Mas... o que é que eu estava a dizer? A possibilidade de dissidências não... Exatamente, o que são também os campos de referências dos alunos agora e do que já são exemplos ou não que eles têm de atuação. Que eu até acho que um papel muito importante que esta unidade curricular teve foi de nos pôr em contacto com o que são os processos de luta, porque nunca são fáceis e as instituições não são processos que não resultam de uma evolução natural, não é? É uma evolução com muito atrito, com muito conflito e mesmo aquele exemplo que estavam a dizer ontem, até aquela abertura de dizer nós vamos fazer greve, vocês estão proibidos e fazemos na mesma, ou seja, de haver uma relação de conflito que se respeita. Esse respeito pela dissidência é uma realidade muito, muito distante da nossa realidade hoje, que eu acho que ou foi um bocado espicaçada pelo agregado familiar e já há uma condição diferente, com um olhar diferente com que se vem, ou estamos todos muito distantes dela, porque as conversas entre alunos, e acho que também posso dizer isto, é que se pautam, nas últimas eleições, a discussão que houve de debate eleitoral pautou-se por uma aflição da maioria dos estudantes sobre uma lista que era política, que estava a discutir coisas que tinham a ver com princípios, assim, nós não, como se falar de política ou de ideais fosse falar de corrupção, aquilo afligiu-me profundamente, mas tem a ver com o que é uma neutralização, com o que é até um sistema de ensino que ensina a estar a ouvir, que não ensina a criticar, a fazer perguntas incómodas. É uma formação até ao 12º de criar... são precedentes muito fortes, é que cada vez mais... Chegas ao primeiro ano de faculdade e nunca na vida te deste com um processo democrático no qual tu participasses.
quer na forma de eleitor, quer na forma de interveniente ativo, sujeito participante. Chegas ao ensino superior e dizem-te, olha, tu agora tens toda uma estrutura, que é uma associação de estudantes que te representa, na qual tu vais eleger, ser eleito, participar nas AGEs e por aí fora. Pá, se tu até agora nunca tiveste nenhum precedente que te dissesse os processos democráticos funcionam de determinada maneira, experiência do que é o processo democrático, é natural que chegues ao ensino superior e zero. Por muito gostar de ajuda as associações de estudantes, dentro das suas possibilidades, que são fracas, as coisas não vão acontecer, porque está dependente dos indivíduos, as instituições são feitas de indivíduos. E a escola é cada vez menos permeável a maneiras de estar diferentes, sei lá, temos, sei lá, a quantidade de crianças que é dada como hiperativa ou algo que é, não consegue estar numa sala fechada o dia todo, portanto, são precedentes muito grandes, porque às vezes a discussão incomoda-me porque faz parecer que a nossa geração é um bocado menos capaz. Eu acho que não é menos capaz, ela foi uma realidade diferente. Teve 20 anos, que foi a sua vida toda, portanto 100% da sua vida, a estar no seu lugar, de ouvir, porque ainda não é adulto para falar. E também são muito jovens a entrar na faculdade, antigamente também não era sim, assim. mas que até a condição, pois, sim, também, até a condição económica. O mestrado, sim. Vocês com 22, 23 anos já estão a fazer o mestrado, ainda não têm aquela... Mas eu acho que não é só maturidade, porque mesmo a questão económica, a liberdade de alguém dizer não, eu faço a reivindicação porque não estou preocupada em acabar no ano em que tenho que acabar, porque estou aflito para conseguir dinheiro, não é? Isto é tudo uma realidade que pesa. A maior parte dos estudantes não se disponibiliza para uma luta porque, amigo, eu tenho que ter isto feito, eu não tenho essa liberdade económica, que eu até acho que é a grande diferença que nós sentimos para as discussões que temos, que era uma elite que estava em arquitetura. Eu sinto muitas vezes isto, que é, mesmo quando falamos desta questão das viagens e falamos, não, realmente é mais fácil viajar agora, mas agora temos alunos em arquitetura que têm que trabalhar para fazer o curso. Não sei se tínhamos tantos assim na altura, acho que vínhamos também de... Ainda assim, quem ia para o ensino superior tinha um conforto... Deixa-me só acrescentar aqui. Mas sim. Não. Os estudantes a fazerem horas para pagar as propinas, por exemplo. Não é? E agora, se calhar, esse esforço já não se faz com tanta facilidade, as pessoas querem estudar. Também há. A única diferença é essa. É isto que a Beatriz dizia e que a Isabel também dizia. Por um lado, era um tempo completamente diferente. Pronto. Havia, de facto, já uma mobilização da população em geral na luta contra um determinado regime. E, portanto, havia um compromisso, havia, nos anos 60. Eu aqui vou-me permitir discordar, mas vou explicar porquê. Todos os anos 60, no fundo, há toda uma mobilização estudantil em torno de uma determinada luta, não é? Desde 62 até 69 aqui na escola, foi um crescendo de mobilização. Portanto, já está enraizada, de facto, uma cultura de participação ativa e uma defesa de valores essenciais que na altura que para nós são adquiridos. Eu também não sou desse tempo, eu nasci em 74. A democracia é uma coisa que nós temos por adquirida, mas que foi preciso conquistá-la e foi muito difícil, não é? Para nós é ao livro de uma certa banalidade, mas foi muito difícil. E, de facto, são tempos que não se repetem. No fundo, este momento dos anos 60, de grande mobilização, de grande participação, que os estudantes estão ao lado, ou com a mesma força, ou às vezes até mais força, que o próprio corpo docente, é um contexto muito particular. E também isto que a Isabel dizia, uma grande parte do corpo estudantil tinha já alguma experiência de vida, entrava no curso de arquitetura já com outra idade e com outra experiência de vida, não é? Diferente. Mas acima de tudo com outra vontade económica. Essa é que é Não tinha Deixa-me só fazer aqui, não é uma defesa da honra de maneira nenhuma, mas é um ponto de ordem relativamente a este pensamento. É assim, nós estamos sempre a falar de elites. Estamos sempre a falar de elites e estamos a falar de diferentes gerações. A minha geração
que é mais ou menos coincidente com a da Raquel, portanto ela está a falar de 64, estou a falar de 71, teve a felicidade de ganhar consciência no pós-25 de Abril. Ganhar consciência, não é? Mesmo 3 anos, 4 anos, estava a começar a ganhar consciência, portanto a minha consciência é fruto do pós-25 de Abril. Na realidade, no início dos anos 60, final dos anos 50, nós tivemos uma realidade e que vamos falar dela logo com o professor Domingos Tavares a propósito das relações com a cidade, a relação com o espaço político, isso tudo, que foram todas as campanhas que existiram durante os anos 50, nomeadamente a de Humberto Delgado. A campanha de Humberto Delgado, cujas fotografias e cujos recortes de jornais nós conseguimos ver que mobilizaram, essas sim, milhares de pessoas, nomeadamente aqui no Porto, não é? E que foi uma fraude eleitoral, porque na realidade Humberto Delgado ganhou as eleições, portanto, mas o regime fez deixou ficar aí um lastro de alguma cultura e de alguma necessidade de reivindicação num espaço democrático que não existia de uma forma organizada até essa altura. Mas o verdadeiro clique foi a guerra colonial. E foi exatamente a propósito da guerra colonial e do exílio para a França de muitas, nomeadamente do Alexandre Alves Costa, nomeadamente de quem se falava há bocado, do Jacinto Rodrigues, inclusive a forma como se conheceram também em Paris, não é? A forma como quiseram criar um projeto novo aqui, tão distantes que esses tempos ficaram, não é? Portanto é curioso, nós ontem não iríamos dizer isto ao professor Alexandre Alves Costa, mas tão distantes que esses tempos ficaram. E de certa maneira, durante os anos 60 continuávamos a falar de uma elite, porque estávamos a falar, ainda para mais num curso que já de si era uma elite, que era um curso sediado aqui, e estávamos a falar de 12 pessoas, estamos a falar de 10, 12 pessoas. Ora bem, essa realidade é completamente incomparável com a realidade de 30 anos depois, em 1992, estávamos a falar de 120 pessoas, ou 125 pessoas, portanto, decuplicou. Não é? A realidade que estamos a falar. Portanto, a questão da dimensão é importante, porque não estamos a falar do mesmo corpo, é importantíssimo. Agora é assim, como é que se reivindicam espaços de reivindicação e de afirmação, não diria de luta, não sei se chega aí, mas de afirmação de um determinado espaço no âmbito de uma organização que é uma escola, sabendo que esse universo, para além de ter aumentado, se diversificou e os interesses, como dizia a Isabel, diversificaram também. Realmente um estudante de licenciatura, ou no caso da arquitetura do primeiro ciclo, digamos assim, do mestrado integrado, não existe a licenciatura, tem um determinado interesse, tem um determinado envolvimento, mas também tem uma determinada maturidade, que é necessariamente inferior, digamos assim, na maior parte dos casos, a quem frequenta a escola com 40 anos ou com 50 anos e que vai tirar um curso de segundo ou terceiro ciclo. Estamos a falar de realidades diferentes, não é? Nesse sentido, se calhar, estas questões que vocês estão a falar, relativamente à questão geracional, à questão de participação e reivindicação desses mesmos espaços, no espaço da escola, por essa geração, e das chamadas já houve várias gerações malditas. Nós já fomos a geração rasca, não é? Depois apareceu a geração arrasca, depois apareceram os millennium, os estes, os aqueles, quer dizer, todos têm nomes, não é? Não são piores do que os outros. Agora, o que aconteceu efetivamente à geração que cresceu, que ganhou consciência, digamos assim, no pós-25 de Abril, é que, porque teve uma comunicação bastante forte por parte dos seus pais e daquilo que era a sociedade, do contexto que envolvia, não é? Acabou por ter uma noção e acabou por apreciar mais os fatores que constituíam fatores de liberdade, nomeadamente os fatores de participação. Era o que faltava, que há 20 anos determinadas decisões que são tomadas em escola hoje passassem com a aprovação dos estudantes, porque havia uma reivindicação, havia uma consciência superior. E, efetivamente, muitos de nós trabalhávamos. Muitos de nós, quando começaram o curso, já trabalhavam, e alguns não nem sequer trabalhavam na área, mas muitos trabalhavam na área. E, efetivamente, quando chegavam aos segundos, terceiros e quarto anos do curso, enverdavam, iam trabalhar para escritórios, iam trabalhar para gabinetes, muitas vezes a custo zero. Não é? Portanto, e aí começou também uma certa deturpação de todo o mercado de trabalho e começou-se a acreditar que era possível fazer estágios não pagando a essas pessoas que se estavam a formar, e criou-se uma classe, efetivamente uma classe, quase que podíamos dizer, um certo proletariado estudantil, não é? Que a custo zero, pior do que o proletariado, porque o proletariado é pago, não é? Mas que a custo zero, portanto quase que em atitude de escravidão. Isto é uma alteração paradigmática bastante grande e que desestrutura completamente as relações de trabalho e que pode inquinar as relações no âmbito da escola. Porque, assim, a maior parte dos estudantes, e eu diria a maior parte dos docentes, estão interessados em construir a sua carreira.
seja a carreira de estudante ou seja a carreira de docente. Tudo o que sejam ações de envolvimento na construção de um espaço coletivo é para eles, os outros. E há mais a necessidade de cobrar aquilo que a instituição dá, aquilo que a instituição oferece, do que propriamente aproveitar os espaços democráticos de participação para contribuir para essa mudança e para essas alterações. Ora, isto é a realidade com a qual nós chegamos a 2018. É de ainda haver resquícios de espaços de participação dos estudantes, que são quase que arqueológicos, como ontem dizia o Alexandre Alves Costa, ele sentia-se um bocado arqueólogo a falar destas coisas, e efetivamente é verdade, porque estamos a falar de arqueologia, mas esses sedimentos continuam. Agora a questão é, continuam quase como se fossem espantalhos, ou como se fossem corpos embalsamados, porque efetivamente os lugares estão lá, os espaços existem, quem é que os ocupa e quem é que faz deles uso? Há bocado tu dizias, a propósito das comissões de representação de ano, e daquilo que pode ser um papel ativo dos estudantes e dos docentes, nessa gestão de um espaço nebuloso intermédio que não dá créditos, que não dá formação, que não dá galões, que não dá nada, que não dá progressão na carreira, não dá rigorosamente nada, dá chatices, pura e simplesmente, não é? Dá envolvimento, dá chatices, dá indisposições, digamos assim. Tu tens cada vez mais um conjunto de pessoas que se afasta, não é? Desses espaços. E para além de se afastar, tem tendência a criticar, denegrir, pôr em causa, não percebendo muitas vezes de que é que está a falar. De que escola é que neste momento nós estamos a falar que, por um lado, ainda tem estes espaços democráticos de participação, mas, por outro lado, cria todos estes obstáculos relativamente à sua participação? Por um lado, como tu dizias e bem, a questão económica, a questão financeira, a questão de ter acesso a questão da relação entre acesso e exclusão. Isto é como nos sistemas de informação. Ter acesso a um documento significa que tens a liberdade de compreender melhor aquilo que aconteceu efetivamente. Ter acesso a um jornal que não seja único no panorama nacional em termos da imprensa e haja a diversidade em termos de informação, permite-te a ti construir posturas críticas e pensamentos organizados. Como é que isso se compatibiliza com uma cada vez maior demissão dos estudantes, no caso, mas também dos professores, relativamente a estes órgãos, relativamente a estes espaços? Porque também aquela figura do estudante ou do professor que chega a uma reunião e está calado do princípio ao fim, ou então, porque não fez o trabalho de casa, diz que está tudo bem, também dá que desconfiar. Portanto, para que é que serve um espaço, não é? Quando ele na realidade não é usado? É um pouco fazendo a analogia para que é que servem 230 deputados quando efetivamente há 30 ou 40 que trabalham. O que é que lá estão a fazer os outros? O problema não é haver 230 deputados, é haver 190 que efetivamente se calhar não merecem estar lá. Não é? Portanto, também é preciso justificar o lugar onde se está. Não é? Portanto, qual é o lugar do estudante na escola hoje, no sentido de contribuir para a sua mudança? E não só mudança em papel, mudança burocrática, mudança para mudar estatutos, para mudar regulamentos, deixar ficar a sua marca pessoal, depois saiu e quem vier a seguir que... Quer dizer, agora o professor Mário Mesquita já disse muita coisa, mas sobre um bocado disto, eu acho que não podemos, de facto, esquecer um momento muito complicado que, de facto, estamos a atravessar, em que os estudantes não participam, não é porque não queiram, ou que não... Aliás, a culpa da não participação dos estudantes não é dos próprios estudantes. Ou seja, nós estamos a viver numa altura em que, de facto, o individualismo é quase consagrado como a forma de estar, não é? E é muito diferente o nível de influência, o nível de participação agora para os anos 90, porque também, de facto, a sociedade mudou muito nos anos de agora para os anos 90, não é? Quando, naquela altura, se discutia as propinas, o movimento social e as grandes lutas estudantis, porque, de facto, as lutas estudantis de maior dimensão, tenho ideia que não vieram a partir de questões pedagógicas, parece que vieram a partir de questões de organização das faculdades, de questões financeiras, questões de ação social, tudo isso. A partir do momento em que isso vai sendo discutido, a partir do momento em que isso vai consolidando cada vez mais, chega uma altura em que parece que isto já tem que ser assim, em que a forma de trabalhar, em que está a ter um estágio, não receber, natural. Claro que isso depois também não vai arranjar formas
pronto, a gente também se unir no sentido de também construir uma escola. Mas, no entanto, também vai conduzir a condições para que, de facto, isso aconteça, não é? Não é bem quanto pior, melhor, que assim já há condições para depois fazermos uma luta mais forte. Mas, de facto, se não houve condições até agora, de facto, acho que consegue haver condições. E, de facto, e aí é que aparecem as associações de estudantes. Eu não sei se as associações de estudantes assim sejam tanto como algumas, quer dizer, algumas até são algumas comissões de festas. Mas, por exemplo, aqui no caso de Belas Artes, eu lembro quando entrei para a faculdade, foi na altura em que aqui houve uma direção da Associação de Estudantes, que eu por acaso conhecia muito bem alguns membros, que de facto fez muito trabalho muito reconhecido pelo país fora, não é? Claro que depois apareceu uma dívida que depois tragou assim, algumas coisas. Na Faculdade de Arquitetura, eu por acaso estive lá quando fiz parte da associação, fui um dia ali aos arquivos, aos recortes dos jornais. E muita coisa que, desde aquela questão das estacas, das cruzes que foram postas lá na faculdade, todo o apoio a uma greve de fome de um funcionário, quer dizer, coisas que agora parecem impensáveis, mas que havemos de arranjar uma forma de conseguir voltar. Essa é a questão do problema dos estudantes. Em todo este movimento, em tudo aquilo que é a sua condição. É tudo uma questão de memória. Aliás, tu vês que em Coimbra, ainda há meia dúzia de dias, o regime fundacional foi chumbado. E não foi por causa do corpo docente, que não é transitório, e que está lá presente e que tem consciência da realidade histórica. Não, foi porque o corpo transitório, os estudantes, que apesar de tudo têm memória coletiva, que se traduz depois numa magna de Coimbra, numa associação académica que de facto houve estudantes e não houve os seus núcleos, os seus dirigentes associativos, mas sim estudantes de base. Que essa é a grande diferença entre um Porto e uma Coimbra. É que quando falamos de estruturas representativas de estudantes, falamos de uma magna de Coimbra que as coisas são postas em cima da mesa por qualquer estudante e são discutidas, enquanto aqui a discussão está restrita aos dirigentes associativos, que fazem parte de uma pequena elite, que não tem que se confrontar com os problemas gerais do estudante comum. E isso, apesar de tudo, é consequência de uma realidade. Porque a perda da memória, e aliás, vimos isso muito facilmente naquilo que foi a nossa estadia enquanto dirigentes associativos na faculdade. Aliás, dirigentes estudantis da faculdade. Foi isso. Foi, de facto, ver que a falta de memória é o maior empecilho para se poder pensar num futuro. Porque acaba por ser, Mário, porque não tendo consciência daquilo que foi um passado histórico e daquilo que foram os erros e as vicissitudes dos estudantes em relação a um conjunto de circunstâncias e determinados contextos, torna-se sempre muito mais complexo lidar com uma realidade que às vezes é feita de paralelismos bastante, como é que eu ia dizer, caricatos quase. De que vemos que determinadas situações e determinados momentos, tanto naquilo que são as práticas pedagógicas, até mesmo como as questões de gestão da própria instituição, já houveram situações semelhantes e houveram ações e linhas de ação por parte dos estudantes e até mesmo por parte de algum corpo docente que teve determinadas consequências. Agora, não tendo consciência dessas ações, dessa memória, às vezes isso pode ser a diferença entre conseguir cativar os estudantes ou não para determinada discussão ou para determinada luta. E nós vimos isso em algumas situações, noutras nem perto. Mas, apesar de tudo, a questão da memória, eu continuo a achar que é de uma importância não completa, mas pelo menos tem algum peso. Tem, sem sombra de dúvida. Agora, pronto, é como tudo. Não quero falar muito, mas já estou há bastante tempo que tinha assim alguns bitados para dizer certas frases. Estás ruidinho, como se costuma dizer. Sim. Estás ruidinho. Mas acho que a minha intervenção pega muito naquilo que muito lucidamente foi estabelecido pela Beatriz há pouco e clarificado, e também pelo Diogo. E queria também voltar um bocado atrás à questão inicial do Mário Mesquita. Até que ponto podemos considerar que a participação dos estudantes existe?
E interessa-me, além desta questão, a questão de que é a questão que a Beatriz também levantou e que, pronto, e a partir do qual se divagaram para outras, mas que a Beatriz também levantou, que é como é que a própria escola, enquanto projeto e enquanto dispositivo, consegue criar condições para uma fomentação de liberdade, de emancipações, daquilo que é uma cultura de democracia, uma cultura política de democracia. Queria também, se calhar, para esta questão, acrescentar talvez a ideia de que quanto menos direta e mais de representatividade for a democracia, mais fáceis são os distanciamentos, alheamentos e, porventura, talvez até uma consequente corporativização dos processos de tomadas de decisão e, portanto, estabelecimentos de poder. Falo, talvez, muito claramente da passagem entre um assembleísmo e um conselhismo. E é interessante verificar, usar a história só neste aspecto, que é talvez de meios de verificação de tendências de relações de causa e efeito ou não. Mas, como por exemplo, a massificação do ensino, no caso da Faculdade de Arquitetura, o Mário Mesquita falou ontem de 91 para 92, acho eu. Exatamente. E como, por exemplo, a extinção daquilo que era uma assembleia de escola, enquanto o espaço reuniria, de facto, todos os sujeitos intervenientes naquilo que é a escola enquanto projeto e dispositivo, também deixou de existir, algo nessa década, não sei de cor neste momento, passando a existir uma assembleia de representantes também. Roberto Carneiro e Marcelo Abril, os dois assim que contribuíram fortemente para isso. Tem nomes, não é? Sim, há sempre. Depois há no meio Manuela Ferreira Leite e outros, mas fundamentalmente são estes dois. Roberto Carneiro foi um dos grandes impulsionadores desta massificação. Mas a partir daqui quero dizer também que, por muito que a nível de definição daquilo que são as dinâmicas de formalidade, muito ou quase a sua totalidade, em essência, são estímulos exteriores que definem aquilo que são dinâmicas internas, acho que quero ressalvar que existe sempre a possibilidade de contorno, ou então pelo menos de, a partir dos dispositivos formais, exploração de dinâmicas talvez aspirem a um universo mais coletivista ou comunitário, que portanto se alicercem em dispositivos de informalidade. Por exemplo, assim, uma coisa muito clara, não é por não existir organicamente uma assembleia de escola que seja impossível esta acontecer. Certamente que a formalidade é uma garantia de legitimidade, e isto eu compreendo também, principalmente numa organização de democracia representativa. Mas é importante não esquecer a potencialidade dos dispositivos de convocação do geral. Esquecer de uma coisa, Fernando, que é sobre a questão das expectativas que crias em relação a esse tipo de dispositivos. E quando não há um caráter de formalidade, quando não há um garante que, de facto, o que está a ser discutido e o que parte dessa discussão, o resultado ou não, tem de facto valor, e quando digo valor, não interpretem isto da maneira a que estamos habituados. Valor no sentido em que, tipo, do que é discutido, se vai retirar um conjunto de ações, que se vai uma linha de ação, que seja por parte de órgãos de gestão, nem que seja com caráter consultivo, mas que tenha esse caráter formal, de que o que está a ser dito, o que está a ser discutido, independentemente de ter consequência ou não, é de facto formalizado, mais não seja pela via, à semelhança de um conceito pedagógico,
ser um órgão consultivo. A grande diferença em relação ao conceito pedagógico, porque nós temos consciência de facto, nós estaremos a falar de um órgão em que eleges um representante de um determinado ano e esse representante depois dá ou não feedback. Mas sim, queria só, era só a ideia de que essa ideia, penso, ser também um sintoma de que estes espaços também, devido à sua raridade, se tornam reféns de um quase neutralizável, uma quase neutralizável ânsia de produtividade, de que isto vai acontecer e tentar imediatamente assim o fruto. Só para dizer que, e é uma coisa que acho que ontem foi relativamente evidente, que é como um grande desafio é tornar estes espaços constantes e como pela constância e pela criação de hábitos, e volto a falar de uma cultura política da democracia, se consegue resgatar, no fundo, os processos de transformação, aos momentos de transformação do ensino e aprendizagem, retirá-los ou resgatá-los daquilo que é talvez a sua concepção muito, sempre algo que parece que acontece em situação de crise, em situação de falência, em situação de iminência, mas que consiga transmitir alguma... no fundo são apenas talvez aquilo que eu sinto e que penso é a necessidade de tornar constantes os usos destes dispositivos. Mas é engraçado que falo nisso, porque ainda ontem, o professor Alves Costa fez uma distinção que eu achei agora, vista em retrospectiva, acho um bocado caricato, que é como é que hoje em dia seria impossível organizar uma assembleia de escola tendo em conta o número de estudantes que temos, porque é excessivo, porque é um número que para o qual não temos capacidade sequer num auditório de estarem todos reunidos. Bem, apesar de tudo, eu conheço um conjunto de instituições que reúne um número bem maior de estudantes numa assembleia, não estamos a falar, nem sequer falo de docentes, falo de estudantes, ou seja, um corpo discente mais desorganizado, em teoria, e que daí conseguem sair ilações e ações. Portanto, se calhar é uma questão de experimentação, o que estamos aqui o que ponho aqui em cima da mesa, que é o medo de experimentar outras alternativas, ou se calhar tentar outro tipo de processos, porque é complicado gerir pessoas, é complicado gerir discussões, e com isso torna-se por vezes difícil uma certa abertura para este tipo de processos, também por um medo latente do que é que pode vir desses processos. Qual é o medo? Qual é o meio ou qual é o medo? Não, se uma escola não é isso. Gerir, pois, só que uma coisa é gerir pessoas, números. Quando vocês dizem que concordam com a observação que neste momento a escola já não tem espaços para congregar tanta gente porque o ensino se massificou, sim. Não, certo, mas quando esse assunto é abordado, e tu dizes que foi abordado ontem e que da dificuldade que existe em fazer uma assembleia para a observação. A questão é, entretanto construíram-se edifícios e entretanto construíram-se espaços. E construíram-se espaços de auditórios, de anfiteatros, de reunião, isso tudo. Também é uma opção política, para além daquela que é financeira e económica que decorre do próprio projeto, não fazer espaços com determinados graus de flexibilidade que permitam essa, digamos assim, essa ampliação, essa dilatação. Aquilo que acontece, por exemplo, que foi falado várias vezes nas conversas que fomos tendo com alguns dos personagens que por cá passaram, é que estes espaços informais de reunião, os jardins,
os pátios, por exemplo, o pátio lá na nossa escola, que tem relativa pouca utilização para isto, mas este jardim teve, efetivamente. Ou então pátios como daquela famosa fotografia da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, em que aparece todo aquele pátio interior cheio de alunos. E que até há alguns professores que dizem assim, pasme-se, olhe-se para a forma como aquele pessoal naquela faculdade dá as aulas. Ora, aquela fotografia que existe circunstancialmente demonstra a recepção dos presos políticos no final do regime ditatorial no Brasil. Portanto, aquilo era uma fotografia conjuntural, portanto, circunstancial, não era propriamente assim que funcionavam as aulas ou que eram feitas as assembleias. Mas levanta-nos algumas questões relativamente à equação de determinados tipos de espaço, e somos todos agentes transformadores do espaço, não é? Quer de um lado, quer do outro, e daquilo que o espaço permite ou não permite no funcionamento das instituições, nomeadamente das escolas, não é? Portanto, não é só o espaço da escola, mas é o espaço que a escola providencia para que outros possam lá estar. Eu acho que temos uma escola que propicia tudo. Eu acho que é extraordinário. Não é utilizado. E os estudantes poderiam utilizar mais os espaços ditos chamados neutros das escolas. Porque temos o jardim também, que nós utilizamos enquanto alunos para as nossas reivindicações. Nós fazíamos reuniões nos jardins da Casa Cor-de-Rosa, mas pronto, são coisas que já foram ficando lá atrás e que não vão passando de geração em geração, vão se perdendo, infelizmente. Eu queria fazer aqui alguns comentários e pegando até um bocadinho no que a Beatriz colocou, que eu acho que é uma das questões-chave. Não vou questionar, obviamente, neste momento, a estrutura de representatividade dos estudantes na instituição. Acho que não é o momento, ou não me compete fazer isso, ou não é por aí que eu quero colocar a questão. Queria colocar duas questões diferentes. Uma que também já se falou ontem, que é, independentemente das estruturas que estão criadas, dos planos de estudos que estão definidos, a escola, no passado, e isso é o que nós podemos ir aprender ao passado, de facto, para pensar o presente e para projetar o futuro, foi capaz sempre de ultrapassar essas estruturas, foi capaz de inovar nas práticas pedagógicas e formalmente nós tínhamos um determinado plano de estudos, mas o que se praticava era uma coisa completamente diferente, que não respeitava. Formalmente dizia-se que sim, para apaziguar as leituras que eram feitas a partir de Lisboa, mas o que se fazia aqui não tinha nada a ver. E, portanto, nunca um plano de estudos foi impeditivo de, num espaço específico, congregar vontades no sentido de se fazer experimentação e de se inovar e se introduzir as alterações que se entenderam. Isso também tem a ver ao nível da discussão e da gestão da própria escola, porque se aparecer essa reivindicação, se ela for estruturada, for consistente, ela vai ser tida em consideração, independentemente dos órgãos estarem constituídos de uma forma ou de outra. Era um bocadinho isto o sentimento que eu queria passar. Acho que os tempos são muito diferentes, a massificação, claro que introduziu aqui questões muito complicadas, aquilo que se falava não só da quantidade dos alunos, mas do perfil do aluno que entra hoje, que nos coloca a nós próprios docentes também desafios de contrariar, porque nós percebemos isso e é mau para vocês do ponto de vista de se mobilizarem e de se representarem, digamos assim, ou se fazerem representar e ouvir, mas também é de facto esta postura mais passiva com que chegam, que para o próprio processo pedagógico a nós próprios nos coloca muitas dificuldades. Isso é de facto uma dificuldade e que eu sinto, até pela experiência que tenho filhos em etapas muito distintas, mas percebo que há de facto esse processo e há uma profunda transformação que se tem que contrariar. De facto, estimular a discussão construtiva e consistente desde as crianças, das fases mais iniciais do seu percurso até à faculdade é fundamental. Isso perdeu-se. De facto, o estudante chega muito passivo e, portanto, há que, e aí é o desafio, construir toda uma cultura de consciência, de interesse na participação e
que é um desafio terrível e tremendo, que também já aconteceu no passado, em 62, quando no boletim da ESBAP, a Beatriz Madureira e o Alexandre Alves Costa, no fundo, também tiveram este papel de construção de uma consciência crítica na comunidade estudantil que não havia na altura. Portanto, isto é muito difícil e leva muito tempo até ter os seus frutos, digamos assim. Claro que eles eram uma comunidade muito pequenina e levou muito tempo a construir e eram muito poucos. E isto entronca com a questão que a Beatriz colocava. Vocês são muitos neste momento. Organizar a participação e a discussão é um desafio muito grande. Muito grande. E eu acho que aqui a questão está, e a vossa grande dificuldade, e que depois acaba por não ter a força que tem, é esta dificuldade de, se há uma Assembleia e com um número imenso, aquilo que o professor Alexandre Alves Costa dizia, e pela experiência toda acumulada dele, um número imenso de estudantes para aquela Assembleia ser produtiva, tem que estar estruturada, não é no sentido de manipular a discussão, mas é de facto de estruturar e torná-la produtiva. Digamos, essa é a grande dificuldade do meu ponto de vista, de facto. Eu acho que esta discussão de se discutir as formas de Assembleia sem se discutir o conteúdo que as Assembleias hão de ter, parece um bocado, e peço desculpa já pela expressão coloquial, por um bocado a carroça à frente dos bois. Porque eu acho que terá que haver primeiro, se quer alguma agitação, se quer tem que haver primeiro o tema sobre o qual está a ser discutido e depois aí se é que se arranjam as formas para discutir, porque estar a ter uma forma fantástica de reunir os estudantes todos da faculdade sobre algo que a eles não lhes importa minimamente, se calhar não vai ter os mesmos frutos do que se calhar um sistema um bocado menos perfeito, mas que de facto puxa ao sentimento de quem está a discutir. Portanto, acho que se calhar a discussão, quer dizer, poderia ser mais no sentido do que é que temos que agora, de uma forma mais urgente, para discutir, como é que vamos agitar os estudantes, a comunidade estudantil, a comunidade docente, toda a gente que vive aqui na faculdade, nas faculdades, aliás, como é que vamos estar, então, a potenciar uma discussão pelo conteúdo e não pela forma, porque a forma depois agora, a forma cada vez tem sido mais valorizada, e falamos isto um bocado fazendo um bocado algum paralelismo desta sociedade de imagem e do culto à imagem muito... ontem foi a nossa discussão, assim um bocado... foi um bocado isso. Parece também que, de facto... pronto, vamos ver o que é que temos de discutir e depois logo se vê. Acho que é mais profícuo. Eu ainda tinha antes disso, que é de facto esta inquietação, ou no fundo criar no estudante uma permanente inquietação, questionamento, cultura de participação, para que depois, de facto, em torno de temas e questões-chave que mobilizem os alunos, ela ser produtiva e ser genuína, porque se não há esta cultura na comunidade estudantil, então há aquilo que a Beatriz estava a dizer, há uma manipulação da discussão num determinado caminho que um determinado grupo organizado estrutura, não é? E, portanto, é isto, é o desafio que a Beatriz dizia, que não é isto, de facto, é o criar em toda a comunidade, de facto, essa permanente inquietação, questionamento, desejo de debate que entra na normalidade, é uma cultura cotidiana que está enraizada, digamos assim, e que depois, de facto, vai se estruturando em função de temas e vai tendo, de facto, resultados consistentes, não é? E legítimos.